Amanhã, sempre ela. Um momento silencioso, quase sagrado, que chega todos os dias sem pedir licença, mas trazendo consigo uma oportunidade que muitas vezes a gente não percebe. Antes mesmo de abrir os olhos totalmente, já existe uma escolha sendo colocada diante de nós. Vamos começar o dia carregando a pressa que nos consome, as preocupações que drenam nossa energia, as distrações que nos tiram do rumo. Ou vamos começar com consciência, com calma, com aquela gratidão que muda tudo por dentro. Cada manhã é uma porta espiritual. Não uma porta comum, dessas que a gente abre e fecha sem pensar, mas uma porta que conduz para dentro do seu dia, dos seus sentimentos, das suas decisões e até do seu destino. E o mais impressionante é que Deus coloca essa porta na nossa frente diariamente, como quem diz: filho, tenta de novo. Hoje é mais uma chance. Não importa o que aconteceu ontem, amanhã sempre chega como se fosse um convite suave ao recomeço. E é aqui que a oração da manhã se torna tão poderosa. Não é sobre falar bonito, nem sobre repetir palavras decoradas. É sobre parar um instante e decidir, conscientemente, qual energia você quer levar consigo nas próximas horas. Porque a verdade é que, quando você não escolhe, o mundo escolhe por você. E o mundo costuma escolher pressa, cobrança, comparação, ansiedade. Mas quando você ora, quando você agradece, quando você coloca Deus antes de tudo, você faz o movimento contrário. Você escolhe paz antes do caos, gratidão antes da insatisfação, fé antes da dúvida. A primeira luz que toca a sua janela não é apenas o sol nascendo. É como se fosse um lembrete do céu, um toque de Deus dizendo: ei, você está vivo. Você tem uma nova chance. Você pode recomeçar por dentro. E esse lembrete não exige perfeição, exige presença. A oração da manhã é exatamente isso: presença. É o momento em que sua alma desperta antes do corpo, o instante em que você se realinha com o que realmente importa antes que as preocupações do dia tentem te afastar disso. E quando você olha para amanhã desse jeito, percebe que gratidão não é só um sentimento bonito. É uma arma espiritual. É ela que te coloca numa posição de vitória antes mesmo de enfrentar qualquer batalha. Porque quando você agradece, você declara que reconhece a mão de Deus na sua vida. Você declara que, mesmo que algo ainda não esteja no seu lugar, existe um motivo para confiar. E quando a gratidão se junta à oração, você constrói uma base invisível, porém poderosa, que sustenta seu dia inteiro. Orar e agradecer ao acordar não é apenas uma rotina espiritual, é uma estratégia. É você dizendo para sua mente, para o seu coração e até para o mundo espiritual: hoje eu vou andar guiado, não perdido. Hoje eu vou andar fortalecido, não abalado. Hoje eu escolho começar do jeito certo. E essa escolha, por mais simples que pareça, muda tudo. Porque amanhã, quando tratada como porta espiritual, não é só o começo do dia. É o começo da sua postura, da sua energia, da sua fé. É onde tudo começa a se definir. É onde você decide como vai enfrentar o que ainda nem aconteceu. E é por isso que Deus nos dá amanhã, para nos lembrar que sempre existe a chance de começar de novo, mais fortes, mais conscientes e mais conectados com Ele. E é justamente quando entendemos que amanhã é essa porta espiritual que se abre todos os dias que começamos a perceber algo ainda mais poderoso. A forma como enxergamos essa porta muda completamente a maneira como atravessamos o dia. E é aí que entra a gratidão, não como um sentimento comum, mas como a chave que muda a visão, transforma o coração e altera a maneira como interpretamos tudo ao nosso redor. A gratidão tem um brilho próprio, quase como uma luz interna que acende dentro da gente e ilumina lugares que antes pareciam escuros. Quando você escolhe agradecer por aquilo que já tem, mesmo que seja pouco, mesmo que ainda não seja o que você sonhou, algo dentro de você se reorganiza. A gratidão muda a lente com a qual você observa a vida. E quando a lente muda, tudo muda. Aquilo que parecia insuficiente começa a ganhar valor. Aquilo que parecia pequeno se revela importante. Aquilo que parecia problema se mostra como processo. E o mais impressionante é que isso não acontece do lado de fora, acontece dentro de você. A gratidão é uma transformação interna antes de ser uma transformação externa. É como se ela reorganizasse os móveis da sua alma, dando espaço para o que realmente importa. Quando você agradece, você não está dizendo que tudo está perfeito, você está dizendo que consegue ver Deus mesmo na imperfeição. E isso muda tudo. A verdade é que a correria da vida moderna rouba muito do nosso olhar.
Faz a gente acordar pensando no atraso, nas cobranças, nas contas, nos medos, nas pressões. Parece que o mundo nos treina para enxergar apenas o que falta, e não o que já existe. Mas a gratidão vem como um movimento contrário, quase rebelde, dizendo: ei, olha para cá. Olha pro que já é bênção. Olha pro que já deu certo. Olha pro que Deus já fez, mesmo em silêncio. E quando você aprende a fazer esse movimento pela manhã, a sua visão se torna mais leve. Os desafios continuam ali, é claro, mas eles deixam de parecer gigantes. Porque a gratidão não nega a luta, ela apenas recusa dar a ela mais poder do que a presença de Deus na sua história. A gratidão te lembra de que, mesmo quando tudo parece difícil, ainda existem motivos reais para acreditar, continuar e confiar. Por isso a oração da manhã com gratidão não é só um hábito bonito, é um cuidado profundo com a sua mente e com o seu espírito. A ciência prova: quem agradece vive mais leve, pensa com mais clareza, tem mais foco, mais criatividade, mais serenidade. E a fé reforça isso, porque quando você agradece, você se alinha com o que Deus está fazendo, mesmo quando ainda não entende completamente. A gratidão abre caminhos internos, ela afasta pessimismos, reduz medos e coloca no seu coração uma fé mais ativa. É como se ela dissesse: olha, existe mais acontecendo por você do que você imagina. A gratidão é a lente que realinha a visão com aquilo que Deus já preparou, com as possibilidades que Ele já colocou no caminho, com as respostas que Ele já está construindo. E quando essa gratidão invade o seu coração logo pela manhã, ela te prepara para enxergar o dia com olhos novos, olhos espirituais, olhos que reconhecem o cuidado de Deus até nos detalhes que pareciam pequenos demais para serem notados. E quando a gratidão começa a abrir nossos olhos para o que já é bênção, ela naturalmente nos conduz a um passo ainda mais profundo: o diálogo. Porque perceber o cuidado de Deus ao nosso redor desperta em nós o desejo de conversar com Ele. E é nesse ponto que a oração da manhã se torna mais do que um hábito, ela se torna um alinhamento, um encontro real, uma conversa verdadeira entre o nosso coração e o coração de Deus. A oração, quando feita de verdade, não é uma repetição de frases decoradas. É um movimento interno. É quando você decide parar por um momento e permitir que sua alma fale. É quando você se permite sentir, abrir o que está guardado, entregar aquilo que pesa e acolher aquilo que Deus está colocando diante de você. Porque a oração, especialmente a da manhã, não é sobre quantidade, é sobre conexão. Não é sobre falar muito, é sobre falar com verdade. Deus não está buscando discursos bonitos, palavras difíceis ou fórmulas perfeitas. Ele está buscando sinceridade. Ele quer a sua voz real, o seu desabafo real, o seu sentimento real. A oração verdadeira nasce da vulnerabilidade, daquele lugar onde você não tenta impressionar, apenas se entrega. E quanto mais sincero você é, mais profundo é o alinhamento que acontece dentro de você. Porque a oração não muda Deus. Ela muda você. A oração organiza seus pensamentos, limpa seus excessos, acalma seu coração. Ela tira a poeira da mente, reduz o barulho interno, coloca ordem onde antes havia confusão. A oração da manhã é como arrumar a própria alma antes de enfrentar o mundo. É como limpar o jardim antes do sol esquentar. Se você cuida cedo, floresce melhor ao longo do dia. E dentro dessa conversa espiritual você encontra aquilo que sozinho não consegue gerar: direção, força, discernimento, paz. É ali, nesse momento íntimo entre você e Deus, que Ele te mostra caminhos, te fortalece por dentro, te lembra quem você é e para onde deve ir. Uma conversa honesta com Deus pela manhã pode evitar decisões precipitadas, pode apagar ansiedades, pode clarear aquilo que parecia impossível de entender. Tem gente que acha que precisa orar muito para ser ouvido. Mas Deus não mede tempo, Ele mede entrega. Às vezes, 3 minutos de sinceridade valem mais do que meia hora de palavras vazias. Deus se move quando você se abre. Ele responde quando você se conecta. Ele transforma quando você se entrega. E é por isso que amanhã é tão especial para essa conversa. É quando a mente ainda está limpa, quando o coração está mais sensível, quando o mundo ainda não teve tempo de te distrair. A oração da manhã te coloca no eixo. Ela lembra quem Deus é na sua vida e quem você deseja ser diante do mundo naquele dia. Ela te reposiciona emocionalmente, espiritualmente e mentalmente. A oração é esse alinhamento diário, entre você e Deus, entre seus planos e o propósito dele, entre suas emoções e a paz que Ele quer derramar sobre você.
E quanto mais você pratica essa conversa verdadeira, mais percebe que não está caminhando sozinho. A oração transforma a forma como você respira, como pensa, como reage e como enfrenta cada desafio que aparece. E é justamente quando aprendemos a nos alinhar com Deus através da oração, quando a conversa fica sincera, quando o coração se abre, quando a alma encontra direção, que algo ainda mais poderoso começa a acontecer dentro de nós. A gratidão deixa de ser apenas reconhecimento do que já existe, e se torna reconhecimento do que ainda vai acontecer. É como se a oração despertasse uma fé que enxerga além do agora, além do visível, além do que os olhos conseguem perceber. A verdade é que existe uma força espiritual enorme em agradecer antes de receber. Esse tipo de gratidão não é fantasia, nem autoengano, é fé pura. É a fé que enxerga o resultado antes do processo terminar. É a fé que celebra o milagre antes de tocar nele. É a fé que descansa mesmo quando tudo parece confuso, porque sabe que Deus está trabalhando nos bastidores, organizando cada detalhe de um jeito que só Ele sabe fazer. Agradecer antecipadamente é como plantar sementes. Você coloca primeiro na terra, sem ver nada, sem sentir nada, sem ter garantias. Mas planta porque confia. Planta porque acredita na natureza da semente. Planta porque sabe que existe um tempo certo para brotar. Assim é agradecer por portas que vão se abrir, por respostas que estão vindo, por promessas que ainda estão se formando. Quando você agradece antes, você está dizendo: Deus, eu não preciso ver para confiar. Eu não preciso entender para acreditar. Eu não preciso controlar para esperar. E essa postura move o coração de Deus. Não porque Ele precise da nossa gratidão para agir, mas porque a nossa gratidão revela confiança. E Deus honra quem confia. Quando você agradece pelo que ainda não aconteceu, você se posiciona espiritualmente no terreno da fé, e esse terreno sempre dá fruto, mesmo que o tempo do broto seja diferente do nosso desejo. A gratidão futura também serve para nos lembrar de algo essencial: Deus não está preso ao nosso relógio. Ele não trabalha limitado pelos prazos que nós criamos. Ele move peças que você não vê, abre portas onde você nem imagina que exista parede, organiza encontros, livramentos e oportunidades que parecem coincidência, mas são intervenção. Enquanto você dorme, Ele age. Enquanto você espera, Ele prepara. Enquanto você duvida, Ele permanece sendo Deus. E é por isso que, todas as manhãs, antes mesmo de começar sua rotina, antes de checar mensagens, antes de se preocupar com o que precisa fazer, você pode declarar gratidão por aquilo que Deus já está movendo espiritualmente, mesmo que seus olhos ainda não consigam ver. Porque existe algo acontecendo por você no céu antes de acontecer na terra. Existe um processo invisível que antecede toda manifestação visível. E quem agradece antes de ver recebe com mais consciência quando a bênção chega. Porque reconhece que não foi sorte, não foi acaso, não foi coincidência, foi cuidado, foi promessa, foi Deus. A gratidão antecipada te treina para perceber o milagre mesmo quando ele ainda está em construção. Ela te torna mais sensível ao agir divino e mais forte para esperar o tempo certo. A fé agradece antes. E a gratidão que antecede o milagre é a chave que abre portas que palavras sozinhas não abririam. E quando aprendemos a agradecer antes mesmo de ver o milagre acontecer, algo extraordinário começa a se mover dentro de nós. Percebemos que a fé não é apenas expectativa pelo futuro, ela é libertação do passado. A gratidão que olha para frente também ilumina aquilo que ficou para trás. Porque quando você crê que Deus está preparando algo novo, você automaticamente entende que aquilo que passou já não tem mais autoridade sobre o que vem. Amanhã, mais uma vez, se revela como esse símbolo profundo que Deus usa para nos ensinar algo essencial. Todos os dias Ele acende uma nova luz para nos lembrar que o ontem não precisa definir o hoje. A madrugada pode ter sido longa, pesada, cheia de lágrimas, mas basta o sol subir para Deus sussurrar: levanta, recomeça, eu estou aqui. E esse lembrete diário é um dos maiores atos de amor que Ele nos entrega. Quando você ora pela manhã, você não está apenas pedindo coisas novas, você está declarando que aceita a oportunidade de seguir adiante. É como se sua alma dissesse: Senhor, eu solto o que me feriu, eu liberto o que me paralisou, eu deixo para trás aquilo que já não combina com quem o Senhor está me tornando. A oração é esse movimento de desprendimento, de limpeza interna, de renovação emocional. E a gratidão, mais uma vez, entra como cura. Ela não apaga o passado, mas cura a forma como você olha para ele.
É a gratidão que transforma ferida em sabedoria, dor em maturidade, queda em crescimento. Quando você agradece pelo que aprendeu, até nas situações mais difíceis, você tira do passado o poder de te aprisionar. Ele deixa de ser um peso e passa a ser apenas referência, apenas lição, apenas parte da sua história, mas não mais dono do seu presente. E quando gratidão e oração se encontram logo pela manhã, nasce dentro de você uma força espiritual que te impulsiona para o novo. Você se sente mais leve, mais aberto, mais preparado. Porque o novo só chega quando existe espaço. E quem carrega mágoas, medos, culpas, lembranças dolorosas, vive com as mãos ocupadas demais para receber o que Deus quer entregar. Mas amanhã te oferece algo precioso, o convite para soltar. Soltar o que doeu. Soltar o que decepcionou. Soltar o que não fez sentido. Soltar o que ficou pesado demais para carregar. E quando você solta, Deus coloca. Quando você libera, Deus preenche. Quando você entrega, Deus renova. Todos os dias Ele nos dá essa chance, mesmo quando nem percebemos. Cada amanhecer é a prova de que Deus ainda acredita em você, mesmo quando você mesmo duvidou. Ele não olha para o seu ontem com condenação, Ele olha para o seu hoje com possibilidade. Ele não te prende à sua história, Ele te chama para o seu destino. Amanhã é esse lembrete vivo de que nada que passou tem poder suficiente para impedir o que Deus ainda quer fazer. A oração ressignifica o ontem, a gratidão fortalece o hoje, e juntas elas abrem caminho para que você entre no novo com coragem, com paz e com a certeza de que Deus já está lá te esperando. A cada nova manhã, quando abrimos os olhos e sentimos o primeiro sopro do dia tocar nossa alma, algo sutil acontece dentro de nós, uma lembrança divina de que estamos vivos por um motivo. E é justamente nesse instante, antes mesmo de o mundo despertar completamente, que a oração e a gratidão começam a cumprir seu papel mais profundo. Porque depois de deixar o passado para trás e abrir espaço para o novo, existe um passo ainda mais poderoso: alinhar o dia com o propósito que Deus nos entregou. E esse é um ponto que muita gente ignora. Muita gente acorda, mas não desperta. Levanta, mas não vive. Respira, mas não sente sentido. Acordam porque o despertador tocou, porque tem compromissos, porque tem que ser, não porque entenderam a razão pela qual Deus lhes concedeu mais um dia. É aqui que a oração da manhã se torna uma chave espiritual. Ela não é apenas um ritual, é um alinhamento. É como ajustar o eixo emocional, mental e espiritual antes de começar a caminhada. Porque quando você ora logo cedo, você coloca seu coração na frequência certa. E quando você agradece, você abre os olhos para perceber o que realmente importa. E a verdade é essa: oração abre o caminho, gratidão ilumina a estrada, e propósito aponta a direção. Quando unimos esses três elementos, algo extraordinário acontece. Nossa vida deixa de ser aleatória. O dia deixa de ser um conjunto de tarefas e começa a ser uma missão. As pessoas deixam de ser obstáculos e passam a ser oportunidades. Os desafios deixam de ser ameaças e passam a ser ferramentas. Você deixa de ser vítima do dia e passa a ser protagonista dele. Amanhã, portanto, é o momento em que você olha para Deus e pergunta com sinceridade: Senhor, o que o Senhor espera que eu faça com este dia que o Senhor colocou nas minhas mãos? Essa pergunta muda tudo. Porque quando você pergunta, você está disposto a ouvir. E quando está disposto a ouvir, começa a perceber os sinais que antes passavam despercebidos: uma palavra inesperada, uma porta que se abre ou se fecha, um incômodo interno que revela a direção, um encontro que parece casual mas é conduzido por Deus. E é aí que entra a gratidão. A gratidão é a postura que te permite reconhecer uma resposta mesmo quando ela chega embrulhada em silêncio. É a gratidão que te ensina a enxergar Deus nas pequenas coisas, porque nem sempre o propósito aparece com holofotes, às vezes ele aparece com sussurros. Quando você agradece logo cedo, você está dizendo: Deus, eu confio em Ti antes mesmo de saber o que vai acontecer. E isso muda não só o seu dia, muda você. A gratidão molda a perspectiva. A oração molda o espírito. Juntas, elas moldam o propósito. E talvez você nunca tenha percebido, mas propósito não é algo gigantesco e distante. Propósito está nas pequenas escolhas, na forma como você fala, como você age, como você reage, como você trata as pessoas, como você usa os dons que Deus te deu. Propósito é acordar e entender que sua vida não é um acidente, que seu fôlego não é por acaso,
que seu dia não é apenas mais um. Que tudo o que você vive, o que doa e o que recebe, tem um significado maior do que você imagina. E quando você começa o dia orando e agradecendo, você está, de maneira consciente, colocando tudo isso nas mãos de Deus. Senhor, guia meus passos. Senhor, mostra o que importa. Senhor, me coloca onde o Senhor quer que eu esteja. Senhor, me usa para o bem que o Senhor quer realizar. E é exatamente nesse lugar de entrega e conexão que o propósito se revela. Não é gritado. Não é empurrado. Ele é percebido na sensibilidade que nasce de um coração alinhado com Deus. A oração da manhã te conecta à vontade divina. A gratidão te conecta ao que Deus já fez e ainda fará. O propósito te conecta ao motivo pelo qual você está aqui. E quando esses três se encontram, você vive o dia não como quem tenta sobreviver, mas como quem foi chamado. Depois de alinhar o seu dia com o propósito de Deus, existe um efeito natural que começa a se manifestar dentro da alma. Uma paz que não vem do mundo, não vem das circunstâncias, não vem de resultados, vem da presença de Deus. E é justamente nesse ponto que entramos em algo extremamente importante, especialmente para quem acorda todos os dias carregando preocupações, medos, pressões e expectativas, a maneira como a gratidão dissolve a ansiedade e devolve a serenidade ao coração. Porque, no fundo, a ansiedade é uma correria interna. É como se a mente estivesse sempre alguns passos à frente, tentando prever cenários, evitar problemas, controlar o incontrolável. A ansiedade nasce da tentativa humana de garantir o futuro antes que ele aconteça. Ela nasce quando o coração tenta carregar um amanhã que ainda não foi entregue por Deus. Mas a gratidão faz exatamente o oposto. Ela te puxa de volta. Ela te âncora. Ela te traz para o agora. Quando você agradece, sua mente para de correr para o que ainda não existe e volta para aquilo que já é real. É como se a gratidão dissesse: olhe para o que você tem. Observe o cuidado de Deus que já está aqui. Perceba a graça que já te alcançou. E, de repente, aquilo que parecia grande demais começa a perder força. A ansiedade diminui não porque o problema desapareceu, mas porque o peso dele não encontra mais espaço para crescer dentro de um coração agradecido. A oração da manhã tem um papel essencial nisso. Porque ao orar, você entrega. Ao agradecer, você confia. E quando entrega e confia, a ansiedade não encontra terreno fértil para se instalar. Ela perde o controle sobre a sua mente porque agora sua mente está ocupada demais reconhecendo a fidelidade de Deus. E não precisa ser algo grandioso. Às vezes, a paz começa com coisas simples: agradecer pelo ar que entra e sai dos pulmões, pelo corpo que te leva, pela cama que te sustentou durante a noite, por mais um amanhecer, por mais uma chance. Esses detalhes, que muita gente ignora, são justamente os lembretes de que Deus já está agindo antes mesmo de você começar o dia. A gratidão recalibra o olhar. A oração recalibra o espírito. E juntas, elas criam um ambiente emocional que a ansiedade não consegue dominar. É como se dentro de você surgisse um refúgio silencioso, um lugar seguro onde a paz se instala e o medo perde a voz. Porque quando você agradece, você declara: Deus já esteve comigo até aqui. E quando ora, declara: e Ele continuará comigo hoje. Esse reconhecimento é poderoso porque quebra o ciclo da preocupação. A ansiedade sempre tenta empurrar você para o futuro com pensamentos como: e se der errado? E se eu não conseguir? E se faltar? E se tudo desmoronar? Mas a gratidão responde: e se Deus já estiver cuidando de tudo? De repente, você percebe que não precisa viver tentando controlar o que só Deus pode resolver. Que o futuro não precisa ser temido porque está nas mãos daquele que nunca falha. Que você não precisa caminhar sozinho, porque tem alguém caminhando à sua frente, ao seu lado e atrás de você. E assim, pouco a pouco, a ansiedade vai se desfazendo, como uma nuvem que perde forma com o primeiro raio de sol da manhã. A paz vai se instalando, primeiro devagar, depois mais forte, até se tornar o ambiente onde sua alma respira. A verdade é que um coração cheio de gratidão se torna um terreno onde a ansiedade não consegue criar raízes. Porque a gratidão te lembra de quem Deus é, do que Ele já fez e do quanto Ele continua presente, mesmo nos dias silenciosos. E um coração que reconhece a presença de Deus encontra descanso. A gratidão substitui o medo pela confiança.
A oração substitui a inquietação pela paz. E juntas, elas devolvem ao seu dia o que o mundo tenta roubar: serenidade, equilíbrio, esperança e segurança. Depois que a gratidão dissolve a ansiedade e restaura sua paz interior, algo começa a acontecer de forma quase natural dentro de você. A fé desperta com mais força. E é justamente por isso que amanhã é um momento tão especial. Porque ela não é apenas o início de um dia, ela é o momento perfeito para fortalecer aquilo que sustenta toda a sua caminhada espiritual: a fé. A fé não cresce sozinha. Ela não se mantém firme apenas porque você acredita em Deus. Ela precisa ser alimentada, cuidada, exercitada. E amanhã nos oferece essa oportunidade com uma generosidade única. É como se Deus colocasse diante de nós um banquete espiritual logo cedo, esperando que a gente se sente, respire fundo e se nutra daquilo que realmente sustenta a alma. Assim como o corpo precisa de alimento para ter energia, foco e movimento, a alma também precisa ser alimentada para continuar firme diante das tempestades da vida. E o alimento da alma é justamente esse trio tão poderoso: oração, gratidão e presença de Deus. Quando você começa o dia mergulhando em oração, agradecendo e se conectando com a fidelidade e a voz de Deus, você não está apenas fazendo um ritual, você está fortalecendo a base da sua fé. Você está dizendo ao seu espírito: eu sei em quem confio, sei quem me sustenta, sei quem me guia. E isso muda completamente a forma como você enfrenta o resto do dia. Porque a verdade é que os problemas não desaparecem só porque você orou pela manhã, mas você se torna maior do que eles. A fé te dá postura espiritual. Ela te dá discernimento. Ela te dá resistência emocional e mental. A fé te faz caminhar com outra força, com outra convicção, com outra calma. Enquanto muitos começam o dia correndo, reclamando, preocupados, você começa se fortalecendo por dentro, construindo uma estrutura espiritual que te prepara para qualquer coisa que possa surgir. Amanhã é como uma academia da alma. É onde você treina seu espírito, fortalece sua fé, disciplina sua mente e ajusta suas emoções. E assim como na academia física, os resultados não aparecem de um dia para o outro, mas eles aparecem. Cada manhã de oração é um tijolo. Cada agradecimento é um passo. Cada conexão com Deus é um avanço. E, quando você percebe, sua fé está maior, mais sólida, mais madura. Quem cuida da fé logo cedo, vive o resto do dia com uma vantagem invisível. Vive com equilíbrio, porque sabe quem está no controle. Vive com clareza, porque sabe para onde está indo. Vive com confiança, porque sente a presença de Deus guiando cada escolha, cada decisão, cada movimento. E é por isso que amanhã é tão importante espiritualmente. Ela define a postura com que você vai enfrentar tudo o que virá. Se você começa alimentado pela fé, nada do que acontecer durante o dia consegue te derrubar facilmente. Porque dentro de você há uma força que não se abala, uma certeza que não desaparece, uma paz que não se perde. Amanhã te dá a chance de fortalecer aquilo que realmente importa. E quando você aceita essa oportunidade, sua vida espiritual deixa de ser reação e começa a ser construção. Você deixa de apenas sobreviver aos dias e passa a vivê-los com propósito, consciência e fé firme. E depois de entender que amanhã é esse solo sagrado onde a fé é nutrida, onde a paz encontra espaço para florescer e onde a alma se fortalece, chegamos a uma verdade que fecha todo esse caminho. A forma como você começa o dia molda o rumo da sua vida. Não é exagero, não é metáfora, é um princípio espiritual, emocional e até científico. A energia que você cultiva ao despertar é a energia que acompanha seus passos. É por isso que a oração da manhã e a gratidão não são apenas hábitos espirituais, são ferramentas de destino. São práticas que constroem atmosfera interna, moldam percepção, transformam decisão e influenciam cada escolha que você faz ao longo do dia. Quem começa o dia conectado com Deus, raramente termina esse mesmo dia desconectado de si mesmo. A oração da manhã te coloca em alinhamento. A gratidão te coloca em consciência. E as duas juntas te colocam no caminho do propósito. Quando você ora ao amanhecer, você não está apenas falando com Deus, você está entrando no dia com direção, com proteção, com coragem, com clareza. É como abrir os olhos espirituais antes mesmo de abrir os olhos para o mundo. E isso muda tudo. Muda a forma como você reage. Muda a forma como você pensa. Muda a forma como você age. Quando você agradece pela manhã, você desperta para o que já é bênção.
Você lembra ao seu coração que Deus já está agindo, já está cuidando, já está preparando. A gratidão te afasta da falta e te aproxima da abundância. Ela tira o foco do que dói e coloca o foco no que fortalece. Ela te faz ver que o céu já está trabalhando a seu favor, mesmo que o cenário ainda pareça silencioso. E quando essas duas forças se encontram, a oração que te eleva e a gratidão que te ilumina, você passa a viver o dia não como alguém que apenas enfrenta o mundo, mas como alguém guiado, guardado e direcionado por Deus. A verdade é simples, profunda e poderosa. A oração transforma o seu interior, a gratidão transforma o seu olhar, e juntas, elas transformam o seu destino. Porque destino não é só o que acontece com você, é o que você constrói a partir da maneira como enxerga e reage ao mundo. Destino é moldado pela fé com que você caminha, pela paz que você carrega, pela confiança com que você decide, pela clareza com que você percebe a presença de Deus em cada detalhe. E tudo isso começa na manhã. Começa quando você acorda. Começa quando você respira fundo. Começa quando você decide que não vai entrar no dia no automático. Começa quando você abre espaço para Deus entrar antes de qualquer outra coisa. Acordar, agradecer e orar parecem gestos simples, mas são gestos que movem céus. São gestos que fazem Deus se aproximar de quem se aproxima dele. São gestos que abrem portas, que trazem respostas, que firmam passos, que acalmam tempestades internas. Deus honra quem o honra pela manhã. Deus fortalece quem o busca ao amanhecer. Deus abençoa quem desperta com consciência de que cada novo dia é uma nova chance. Que suas manhãs sejam sempre marcadas por essa combinação divina. Oração que te eleva, gratidão que te ilumina e fé que te conduz. Que cada amanhecer seja mais do que um novo dia, seja um recomeço, um realinhamento, um lembrete de que Deus está presente, atento e trabalhando em cada detalhe da sua história. E que você escolha, todos os dias, moldar o seu destino começando pela sua manhã. Depois de entender que a oração da manhã e a gratidão moldam o seu destino, existe um último ponto que fecha essa jornada com um propósito ainda maior. Você não foi chamado para viver essa caminhada sozinho. A fé cresce quando é compartilhada. A oração se fortalece quando se multiplica. A gratidão se expande quando alcança outras vidas. Todas as manhãs, quando você escolhe buscar a Deus, você não está apenas transformando o seu dia, você está acendendo uma luz que inspira outras pessoas também. E é por isso que este canal existe. Não é apenas um espaço de vídeos, é um ambiente espiritual, é um ponto de encontro, é uma missão. Uma missão de espalhar paz. Uma missão de fortalecer fé. Uma missão de acordar pessoas para o amor de Deus. E você faz parte disso. Quando você ora junto comigo pela manhã, você se torna parte de uma corrente de fé que se levanta todos os dias para transformar não apenas a própria vida, mas também a vida de quem ainda precisa dessa palavra. Cada vídeo alcança mais alguém que está desesperado, cansado, sem direção, e talvez um simples amém seu, um like seu, um compartilhamento seu, seja exatamente o que salva o dia de alguém. Por isso, eu quero te convidar, não só como espectador, mas como parte dessa missão. Se essa mensagem te tocou, se a oração da manhã faz diferença na sua vida, se você acredita que Deus usa este canal para te fortalecer, então te convido a fazer parte da construção disso tudo comigo. Deixe seu like, isso faz com que mais pessoas recebam essa palavra. Se inscreva no canal, assim você entra oficialmente na nossa família espiritual das manhãs. Ative as notificações, porque todos os dias temos encontro marcado com Deus, e eu quero você comigo. Parece simples, mas é poderoso. O YouTube entrega mais esse conteúdo quando você interage. E quando isso acontece, mais vidas são alcançadas, mais pessoas acordam em paz, mais corações são tocados. Você se torna um instrumento nas mãos de Deus simplesmente apertando um botão. E juntos, eu, você e todos que fazem parte desta família, vamos continuar espalhando luz, fé e esperança todas as manhãs. Porque esta missão não é minha, é nossa. E cada like, cada comentário, cada inscrição é uma semente plantada nessa obra que Deus está realizando. Vamos continuar juntos. Vamos continuar orando. Vamos continuar transformando manhãs e destinos.